Olá aos meus irmãos e irmãs, é com muita alegria ao nosso reencontro novamente, a nossa live, o nosso Evangelho. Sejam todos bem-vindos a mais esse dia, esse domingo, né? Hoje um pouquinho meio frio, né? Eu agradeço sempre a todos vocês que sempre ficam conosco, né? E a intenção da nossa live, do nosso Evangelho, é levar um conforto para as pessoas, aos seus lares, né? E nós já estamos há 5 anos, são 5 anos que estamos aqui. Lógico que sem vocês não poderia, né, estarmos aqui juntos. São 5 anos de Evangelho no lar, né? E é legal porque, de repente, vocês também podem colocar, né, com mais pessoas, para que possam chegar em todos os lares, né, o nosso Evangelho, né, compartilhar para que as pessoas também possam ter acesso. Todas as pessoas que precisam de ouvir alguma palavra, né, ouvir uma prece e até mesmo fazer aquela nossa limpeza sempre no nosso lar, né? Então eu agradeço sempre a todos vocês, porque vocês são maravilhosos, né? Estão sempre conosco e obrigado mesmo, né? E como sempre, né, antes da gente iniciar o nosso trabalho, a gente vai cumprimentar aqui as pessoas que estão chegando, né, que sempre estão conosco, que ajuda a nossa live, né? Então, o meu boa noite à Magali Nave, né, ao José Antônio, a Angelina Braga. Boa noite, prima. Um beijo no seu coração. A Rita Wan, que está sempre conosco, né? A Márcia Costa, que ajuda bastante, está sempre conosco. Um grande abraço para você, viu, Márcia? Que Deus abençoe você também, tá? E também vamos aqui a Márcia Gardinali, a minha prima também. Um grande abraço para você, a Daniela, né, Dani? Obrigado, um abraço para você também e que Deus abençoe aí a vocês aí, tá bom? É isso aí. A Diana, o Kreber, que está sempre conosco, né? Vamos aqui, olha, mais gente chegando, olha aí, ó. A Maria Eugênia, a minha vizinha aqui, um grande abraço para você. Maria da Graça, lá em Porto Alegre. Beijo para você, de Porto Alegre, viu? Que Deus abençoe você. A Eugênia Martins, que está sempre conosco. A Érica Giovanetti. A Céu Gonçalves, né? A Célia. Obrigado, Célia. Também que Deus abençoe você, né? Coloque aí, né, o nome do seu esposo, né? Que teve aí o falecimento esses dias, né? A Cláudia Regina, a Andréia também, a minha irmã Ângela Pires, olha aí quantas pessoas estão chegando. E estamos no Instagram também, né? Estamos aí, o Toninho, né? A Marilita, a Bernadette Lourdes, também temos aqui o Atushi, que nos ajuda bastante, o Adeucélio, o Irineu, né, que está sempre comigo, grande Irineu, grande Atushi. Atushi, vou pedir para você abrir mais uma vez aí o seu contato, para que as pessoas possam colocar, né, as vibrações, né, tá bom? Que coloque as vibrações, porque
elas também pedem bastante, e nós podem colocar no telefone que ele vai colocar aí, podem colocar, porque as vibrações, nós temos um grupo e todos estaremos juntos, né? A Virgínia Coronado, olha aí, que Deus abençoe você, viu, minha irmã? Vamos vibrar também, viu? Ok. E as pessoas estão chegando aqui, né? Estão chegando e vamos aí. O Manuel Coronado, o meu irmão, que Deus abençoe. Um grande abraço para você e para sua família aí, tá bom? Bem, e as pessoas estão chegando, né? Continua chegando e nós aqui vamos iniciar então a nossa live, até mesmo porque não podemos passar muito do horário, não é mesmo? E antes de iniciar a live também, eu quero mandar um grande abraço para o colega Mário Mas, né? Mário, que Deus abençoe você, aniversariou esta semana, e também foi uma bacana a gente saber, né, que o seu livro foi feito uma peça do seu livro, viu, Mário? Que bacana, lá em Mato Grosso do Sul, o nosso colega Mário, do livro Auto-Obsessão, né? E o meu grande abraço a você, viu, Mário? A gente não se viu, já não se vê há algum tempo, mas que Deus abençoe, né? Um grande abraço, e que possamos aí se ver alguma outra hora, tá? E vamos então juntos para que iniciar o nosso trabalho dessa noite, tá bom? Então nós vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador, pedindo a Ele que nos abençoe nessa noite, nesse nosso Evangelho, e que essa luz possa chegar em todos os lares. Peço, Pai, peço a todos para que possam ter fé, confiança, e todos possamos estar recebendo a espiritualidade nesse momento em seus lares. Que possamos formar agora uma corrente, né? Uma corrente que possa nos abençoar, essa força, essa corrente que dá todo o apoio para que a gente possa fazer a nossa limpeza no nosso lar e nos ajudar conosco, a nós, né, que precisamos tanto, muitas vezes, dos nossos familiares, que também precisam de muita ajuda, né? E que Deus possa abençoar a todos nessa noite e também por toda a semana. Que assim possa ser, que a nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré abençoe os aflitos como sempre fez. Ela que nos ajuda, que nos dá todo o apoio. Mãe, abençoe a todos os nossos irmãos nessa noite. Aqui estão para também receber as vibrações de nossos irmãos que necessitam para poder no seu dia a dia reerguer-se, ir com fé na nossa caminhada, nessa jornada, nessa estrada que todos estamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus, e que Deus abençoe a todos nós, né? Jaime, boa noite, que Deus abençoe, o Jaime também chegando, né? A Rita Wan também sempre conosco. E aí o pessoal vão chegando e nós vamos
conversar um pouquinho, né? E vamos falar hoje de um tema que nos toca bastante e possa nos tocar, porque o nosso evangelho, ele é consolador, que possa chegar a paz, o amor em todos os lares, e para que possamos encontrar o equilíbrio dentro do nosso lar, que é muito importante. Toda vez que nós fazemos o evangelho dentro de casa, né, no nosso lar, nós recebemos também os bons espíritos que estão conosco e que atuam em nossas vidas. E este encontro, ele é um encontro com hora marcada. E quando nós estamos fazendo o evangelho, eles estão aqui, estão na sua casa, observando, né, e vendo o que possa ser feito nesse momento, as nossas situações, aflições que muitas vezes passamos, né? Então nós temos que confiar na espiritualidade e pedir a Deus a proteção, ok? Bem, gente, hoje eu vou trazer para vocês, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá, no Bem-aventurados os aflitos, temos um item que eu gostaria muito de abordar com vocês. Esse item chama-se esquecimento do passado. Será que você gostaria hoje de saber o que você fez em alguma vivência nesse momento? Seria útil para você saber o que você foi em outras vivências passadas, agora, já nesse momento? Precisamos pensar nisto, né? Porque aqui nós estamos numa passagem evolutiva e vamos voltar, vamos retornar para o nosso lar, né? A Joana, né, lá nos Estados Unidos, lá, né, que Deus abençoe você, viu, Joana, aí, tá? Um abraço para sua família também. E nisto a gente vai observando que Deus, ele é bondoso com todos os seus filhos. Ele é bondoso com todos os seus filhos. O porquê? Porque esse esquecimento que ele nos dá ao reencarnar é necessário para a nossa evolução. Isto é importante para todos nós. E diz assim o professor Rivaio, né, que nos deu aí os estudos, deixando aberto os estudos para que todos possamos ter o acesso, né? Então, o Allan Kardec está aí para que quem quiser possa ver a sua obra, né? Ele diz assim: é em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Kardec já começa dessa parte tocando o porquê. Por quê? Nós estaremos aqui na Terra com um projeto renovado. Porque o que passou lá atrás, geralmente, nós não podemos consertar, né? Isto não podemos. O que passou, passou. Ok? Tá. Então nós vemos, a gente reencarna com uma nova versão, com um novo corpo, para que possamos, nesse momento, viver
a nossa jornada aqui e aprender, porque nós precisamos muito aprender. Demais. E servir. Então, ele diz assim: se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. E é útil para nós, né? Ou seja, vocês imaginam que se não acontecesse dessa forma, como seria nós com o nosso livre arbítrio? Fala para nós, fala aí. Como seria? Nós ficaríamos presos em nossas lembranças e trazendo o que é do passado para cá. Então, ele achou conveniente, com certeza, que quando nós reencarnamos, iniciamos uma nova jornada. Uma nova jornada. E tem uma coisa, hein, gente? Esse negócio de, muitas vezes a pessoa fala que a gente reencarna para pagar alguma dívida de vivências passadas, não é bem assim. Não é olho por olho, dente por dente, gente. Não é bem assim. O porquê? Porque eu já falei isso aqui e vou repetir novamente, né? As nossas reencarnações, elas são solidárias. Porque o nosso Pai, ele é misericordioso. Então, não é bem assim. Cada caso é um caso, tá? Então, ele diz assim, vamos em frente aqui. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente, ou então exaltar o nosso orgulho, né? E por isso mesmo dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. Olha aí, eu falei para vocês lá do livre-arbítrio, aí está aqui, não é? Então, o que interessa você saber se você foi lá um príncipe, uma princesa, porque todo mundo quer fazer uma regressão e quer saber o que foi, quer achar que tem que ser o, né? Eu fui isso, fui aquilo. Mas se for uma pessoa pobre, ou aquela coisa que, né, era um escravo, uma escrava, né? Às vezes, lá no passado, ai meu Deus do céu, como ia ficar? Não é mesmo? Então, é uma coisa muito difícil, né? Mas o nosso Pai Criador, como ele é bondoso, ele falou assim: filho, vai, filha, vai, porque você vai viver novamente uma vida que você possa ser feliz. Vocês pensam que a gente não pode ser feliz aqui? Podemos sim. Podemos ser felizes, né? Então vamos lá. O espírito, aí ele diz assim, o que ele fala? Que o espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu. Que interessante isso, né? E se encontra em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito, se nelas reconhece as mesmas que havia odiado. Talvez o ódio reapareça. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivessem ofendido. Então, é por isso que tem o esquecimento, né? Na vivência passada, se houve algum problema com a sua mãe, ou com seu filho, com a sua filha, você hoje voltou como mãe e vai receber como filha. Precisa se acertar? Precisa. É o acerto. Então, o que acontece?
As encarnações, como eu falei para vocês, são solidárias. Por quê? Quando você reaparece no cenário novamente, reencarnando, o que acontece? Naquele passado, é como o Haroldo Dutra Dias fala, né? No passado, você arrancou o dente. Agora alguém vai arrancar o seu. Não é? Então, o esquecimento, ele vai nos dar uma vida melhor para que a gente possa caminhar, evoluir, tá? Então, ele diz assim, continuando, Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que necessitamos e nos é suficiente. A voz da consciência e as tendências instintivas e nos tira o que poderia prejudicar-nos. Olha aí, gente do céu, você viu? Ou seja, todos nós temos um feeling, algo dentro de nós, que alguma voz, alguma coisa, um instinto, alguma coisa que fala, olha, não vai ali, não fica assim, não é assim? É. E nós ganhamos de presente um amigo espiritual que lá, ao reencarnar, ele diz assim, olha, você fica tranquila que quando você reencarnar, eu vou estar lá com você. E fica conosco. E dando o trabalho, né? Fazendo tudo necessário para que você viva no bem. Viva o bem, quer dizer, desculpa, viva o bem. É interessante isso. Né? É interessante isso. Então, ele diz assim, o homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Realmente é verdade. Por quê? Se é uma posição solidária de nossas vidas, então veja bem, cada reencarnação você vai estar com um novo corpo. Né? Então, você vai começar no zero. Ah, mas e as outras? Calma, as expiações, todos nós temos. Coisas que nós herdamos em vivências passadas. Não tem problema, não tem jeito. Nós vamos ter que colocar isso em ordem. É a mesma coisa você está lá no banco com o seu cheque especial lá muito tempo, a gente falou, você tem que pagar uma hora, não tem jeito de segurar mais isso. Né? É necessário que isso aconteça conosco. E acontece, porque Deus quer que a gente evolua, né? Bom, de resto, esse esquecimento só existe durante a vida corpórea. Então, Kardec nos coloca dizendo que nós aqui vamos ter esse esquecimento agora, porque é necessário para a gente poder caminhar, porque não tem jeito. Você gostaria de estar do lado de um filho ou de uma filha que te maltratou em vivências passadas? E se você soubesse disso, como é que ia ser? Porque quando nascemos, a gente nasce tudo bonitinho, não nasce? E vai ter o carinho, o amor do pai, não é? É uma coisa bonita. Então,
a gente pensa que, às vezes, aquele espírito que nasceu, ele já é, olha, reencarnacionista há muitos e muitos milênios, e está conosco. Então, é assim, o espírito reencontra a lembrança do passado. Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção momentânea, como a que temos na própria vida terrena. Tá? Ok? Durante o sono, aí sim que ele diz assim. Agora, durante o sono físico, o nosso sono, né? E que não nos impede de lembrar no outro dia o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. É muito comum a gente dormir e no sono, às vezes a gente não lembrar do que aconteceu, mas sempre estaremos em vigilância. Sabe por quê? Porque quando a gente dorme, o espírito desconecta, né? Ele vai ao encontro, juntamente na faixa aonde que você vibra, e vai em encontro com aqueles que você tem ali. Muitas vezes são os seus parentes, são amigos, né? Pai, mãe. Muitas vezes durante o dia, as coisas que a gente tem, coisas aflitivas, com pensamento, de repente, quando a gente dorme, vai ao encontro dessa pessoa, né? Desse irmão desencarnado, né? É isso mesmo. Aqui, olha, vamos ver aqui os comentários, né? Aqui, olha, gente, é bom destacar, né? Para a gente poder, que as pessoas acompanham, né? A Marilita colocou aqui, falou assim, olha, embora não tenhamos lembrança, né? Do passado, retornamos com indícios de que temos que trabalhar em nosso ser. Perfeito, é isso mesmo, viu? Perfeito. Isso não quer dizer que a gente tem que fazer. Temos que trabalhar. A Maria da Graça, lá de Porto Alegre, realmente o esquecimento do passado é muito necessário. Também acredito que podemos ser felizes e muitos gratos. Sim, é muito importante você ter tocado isso nesse assunto. Porque muitas pessoas acham que a felicidade, nós não vamos ser felizes aqui. Podemos ser felizes, gente. Nós temos condições de ser felizes. Por que não? Por que a gente tem que ser infeliz? Né? O Toninho saber do passado talvez possa travar a nossa evolução. Sim, perfeito. É exatamente isto. Também aconteça isso. Pode acontecer isso. Né? Então, não é viável que isso venha a acontecer conosco. Mas, quando a gente retornar para a vida espiritual, aí sim, eu e vocês, qualquer um de vocês, vão lembrar até de outras vivências. Porque aí, né, estará a nossa visão mais aguçada no plano espiritual. Aqui nós não enxergamos nem quase nada, né? Bom, da mesma maneira, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que ele nunca a perde, pois a experiência prova que, encarnado durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade, como eu falei lá, né? A gente desconecta o nosso corpo e vai, né? E tem a consciência de seus atos anteriores. Então, ele sabe por que sofre e que sofre justamente. Olha que interessante isso, hein, gente? A lembrança só se apaga durante a vida exterior de relação. Então, como é importante a gente estar no bem. Como é importante
importante a gente ficar no bem, praticar o bem, porque as coisas também vão congelando, coisas que você precisaria fazer e pagar. Né? Eu vou falar mais um pouquinho disso aí. Né? A falta de uma lembrança precisa, que poderia ser penosa e prejudicial às suas relações sociais, permite-lhe aurir novas forças nesse momento de emancipação da alma, se ele souber aproveitar. Então, assim, gente, o que é interessante a gente saber, nós compartilhamos as nossas reencarnações. Elas são, eu já falei isso aqui, vou falar novamente. A nossa reencarnação, Deus nos deu todo o apoio para que a gente evolua. Olha só, gente, que a gente evolua. Então, existem dívidas que, de repente, de vivências passadas, né, de expiações que as pessoas estão colocando aqui, até dizendo, não, é porque tem que pagar. Calma, não é assim. Às vezes, elas são congeladas, sabe por quê? Isso o nosso querido Chico Xavier já dizia. Se existia alguma cobrança da justiça divina que chega até nós, e você está fazendo um bom trabalho, sendo uma pessoa correta, ajudando as pessoas que possam ajudar a sua família e tendo um bom relacionamento, o que acontece? Aquilo que você precisa pagar, opa, congela. Aí diz assim, aguarda mais um pouco. Que nem o Chico fala assim, vamos aguardar mais um pouco. Não é agora. Não é agora. Vamos deixar que ela ou que ele fique mais forte para poder receber essa expiação. Agora ele está trabalhando, ele está trabalhando. Isso é importante. Mas eu quero tocar num assunto também que é interessante para nós, aonde que lá no livro dos Espíritos, Allan Kardec responde na pergunta 392 do livro dos Espíritos. Ele faz essa pergunta à espiritualidade. E o Espírito de verdade confirma, e falando com ele, olha, ele fala assim, por que o Espírito encarnado perde a lembrança do passado? A espiritualidade responde para o professor Rivaio, né? O homem nem pode, nem deve saber tudo. Deus assim o quer, na sua sabedoria, sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado. Olha só, com aquele que passa sem transição de obscuridade para a luz. Então, você quer viver na sombra? Eu não quero, vocês querem? Você não quer ter uma vida feliz, uma vida ativa e ir para frente? Então vamos prestar atenção nessa encarnação agora. Nada de ficar querendo saber o que você foi no passado. Gente, isso deixa para lá. Né? A gente não está dando conta nem o que está acontecendo aqui na nossa vida. Você quer saber o que está acontecendo? Porque tem gente que quer saber o que a gente foi no passado. Ah, eu quero saber, eu vou fazer uma regressão, tal. Né? Isso não é bom, né? Não vai ser bom para ninguém, né? E uma das coisas que eu quero fechar com vocês é assim, vamos falar só um pouquinho das pessoas que passam pelas nossas vidas, as pessoas que vieram antes de nós. Por quê? Porque essas pessoas que vieram antes de nós foi deixando tudo preparado, tudo pronto para poder receber. Não é?
Então, é importante a gente saber disso tudo. É importante a gente saber. Então, veja bem. O que eu quero dizer é para que vocês possam ter em mente que aqueles que amamos, aqueles elos afetivos, amados, que fez parte de nossas vidas, já foram embora nos nossos olhos físicos, tá? Ok, uma dor é uma dor muito, muito grande. Muito grande, eu sei disso. Não é fácil para ninguém. E muitas vezes nós pegamos nesse pensamento, né, achando que a nossa dor é a pior, é a dor maior do mundo. Por quê? Porque quando a gente perde alguém, não é fácil. Porque vai de nossas vistas, a pessoa ela vai realmente desaparecer. E vai mesmo. Vai desaparecer das nossas vistas. Aí nós precisamos ficar atentos. O porquê disso? Por que nós precisamos ficar atentos? Porque se você tem a sua dor e você sofre muito, não é bom. Por quê? Porque quando a pessoa vai, ela sofre o dobro, o triplo do que você. Você gostaria do seu amado, da sua amada, da sua relação, das pessoas que foram embora, você gostaria que ela sofresse aonde que ela está? Não, né? Pois é. A gente às vezes pensa que isto não acontece. E acontece mesmo. De verdade. Só que tem uma coisa. Lembra que eu te falei dos nossos que vieram antes, os antecedentes, né, que antecederam a nós? Que antecederam nós? Muitas vezes a gente nem conheceu alguns de lá de trás. Nem conhecemos. Não há nada por acaso nessa vida. E o desencarne, ele ocorre da seguinte maneira. Então, o que acontece? É claro que o plano espiritual já vai estar todo ali naquele trabalho, mas só que vai ter alguém da família, alguém amigo, alguém da família, alguma pessoa que estará lá para poder acompanhar o desencarne. Então, às vezes, é sua avó, seu avô, seu bisavó, seu bisavô. Olha como Deus é solidário conosco. Até nesse momento, você, a pessoa que está indo embora, ela está sendo abraçada por um dos seus familiares. Aí, Kardec vai lá no livro dos Espíritos, veja bem, gente, como é a nossa posição que nós precisamos perceber e orar bastante por aqueles que foram, né? Kardec, na pergunta 160, ele pergunta para os bons espíritos. O espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Está lá, no livro dos Espíritos, pergunta 160. Vocês podem ir lá ver, né? A espiritualidade responde assim: sim, segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente. Quase sempre eles o vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos. E o ajudam a libertar das faixas da matéria. O porquê? Porque nesse momento, libertar-se
dessa faixa é uma das coisas mais importantes que tem. E é difícil. É difícil, gente. Né? Vê também há muitos que haviam perdido de vista. Olha lá. Durante a passagem pela terra, porque muitas vezes a gente nem conheceu fulano, ou até não se lembra mais. Aquela pessoa vem ajudar você. Ela é solidária. Fala, escuta, eu estou aqui. Vamos junto comigo. Vem junto. Né? Vê os que estão na erraticidade, bem como os que se encontram encarnados que vai visitar. Né? Então, gente, é isso que nós precisamos, né? A Maria da Graça nos coloca, é uma verdade mesmo, na ausência deles, pelo desencarne, estamos unidos pela bênção do amor, mas precisamos ter certeza que eles de volta ao mundo espiritual, né? De não perturbar com o nosso sofrimento. Isso aí. Nós precisamos dar esse suporte, sabe por quê? Porque quando for a nossa hora, a gente vai ter o suporte também. Então, eu quero dizer, eu sei que aqui dentro da nossa live, nós temos pessoas que perderam pai, perderam mãe, perderam, né, as pessoas que vocês amam, nesse momento, na parte física. Mantenha-se em prece. Mantenha-se em prece. Né? Pedindo ajuda a Deus para que possa ajudar aquele que foi, aquela que foi. Em bom lugar. Conversa sempre com eles. Gente, pode conversar com eles. Habitualmente, aquele que foi e aquela que também foi, né? Aqueles amados nossos que foi, eles estão conectados conosco. E vocês acham que a maioria vai lá no cemitério para saber o que você está lá? Não, vai na sua casa, onde que vocês moravam ali, quando vocês estavam juntos. Que é o lugar melhor para eles. Então, não vamos nos apressar e ficar aflitos tanto assim numa dor. Porque eu sempre falo, quando a dor, ela é para todos nós. Chora, não tem problema, chora bastante, mas não esqueça de quem foi, precisa da sua ajuda. Precisa da sua ajuda, para que possa, lá onde estiver, aonde que estiver, que possa estar bem, amparado. Porque quando eu já falei aqui, o maior sentimento do mundo é o apego. Se uma pessoa desencarna no apego, gente, é uma situação terrível. Não há, olha, gente, vocês imaginam uma pessoa desencarnar magoada, no ódio. O que você acha que vai acontecer com ela? Ela vai sofrer também. Ela vai sofrer horrores. Até mesmo, gente, até mesmo aqueles que têm realmente uma posição de apego tão grande pelas coisas materiais que aqui vão deixar, porque não vão deixar tudo, não vão poder levar nada. A gente não vai levar nenhuma caneta, nada. O que acontece com essas pessoas? Essas pessoas, muitas vezes, esses espíritos, eles ficam carregando aquela cruz nas costas deles, sabe por quê? Porque não consegue sair nem da sepultura. Sente toda a sensação que está lá dentro. É difícil. Tem uma passagem de Chico Xavier que fala muito sobre isto. Que é rapidinho.
ele passava muitas vezes, Chico ia no cemitério à noite, né? No cemitério à noite. Ele gostava de fazer visita. Ele não tinha horário. E o Chico, sabe como é que é? Chico é Chico, né? O que ele fazia? Ele ia lá, ficava orando, sentava naquele túmulo, olhava lá a foto, orava para aquela pessoa. O Chico fazia isso. E aí, ele chegou um dia lá que tinha um homem que via de encontro com ele, que era um homem, né, chapéu, uma capa preta, bem suado, assim, aquela coisa, sabe, surrado, né? E meio tosco, aquela coisa toda, né? E Chico dizia assim: meu irmão, mas o que você está fazendo aqui, meu irmão? Ele falou assim: pois é, meu irmão, eu faço o trabalho que quase ninguém faz, ou seja, ninguém faz. E ele estava com cheiro de muita cachaça. E o Chico falou assim: mas por que você precisa tomar tanta cachaça? Você está com cheiro. Ele falou assim: porque é eu que faço o serviço que ninguém faz. Eu tenho que tirar o espírito de lá de dentro que não quer sair. Eu tenho que ficar lá dentro conversando com ele. Olha, gente, não é mesmo? Casos de Chico Xavier. Então vamos pensar muito nisso, tá? Bom, gente, eu falei um pouco demais. Vamos agora fazer as nossas doação em nosso lar, né? E que Deus possa abençoar a todos nesse momento. Pedimos, Senhor Jesus, que possa nos dar todo o apoio necessário aos nossos irmãos e que nesse momento possamos abrir os nossos lares à espiritualidade amiga, às correntes médicas de Dr. Bezerra de Menezes, de Dr. Pacheco, também que possamos assim, justamente nesse momento que as pessoas estão passando por alguns problemas e muitas vezes são problemas que é emocional e sabemos o quanto é difícil isso, né, gente? Abre a porta nesse momento, deixa que a espiritualidade entre na sua casa. Jesus, quando traz os seus trabalhadores, os seus amigos, ele nos ajuda a fazer uma limpeza no seu lar. É onde que você, nesse momento, possa, imaginando todos os cômodos da sua casa, para que possa fazer a limpeza necessária. E eles vão passando e limpando todos os locais, ajudando aos nossos irmãos e irmãs, aqueles que estão ali, muitas vezes, precisando de ajuda e que estão no seu lar, a sua família, eles estão recebendo essa energia, esse equilíbrio. Essa luz possam brilhar em todos os locais. Receba essa energia, meu amigo, minha amiga. Respirando esse amor, esse carinho de todos nós, da espiritualidade amiga. Pois que assim, nesse momento, aonde que tiver alguma coisa que não condiz ou que está te atrapalhando no seu lar, algo que você mentalmente está sofrendo, altamente, coisas que põem você para baixo, em certa maneira, que possa, nesse momento, ser retirado.
Os trabalhadores da nossa mãe querida Maria de Nazaré, eles são das fraternidades brancas também. Ajuda bastante os nossos irmãos, né? Aqueles que pensam que não, mas os caboclos, índios, o preto velho, são trabalhadores que ajudam muito a Maria de Nazaré. Ajuda, porque isso são relatos dos bons espíritos, porque eles conhecem as ervas, eles conhecem os remédios, ele conhece a terra. Então, ele está fazendo uma limpeza no seu lar, esses nossos irmãos, eles que protegem a nós, sem a gente saber. Porque o que eles mais fazem é o bem para todos nós. Então, passando pelos cômodos da sua casa, os cômodos internos, o quarto, as cozinhas, o banheiro e tal, todos os compartimentos, que possa ser higienizado, a água que você bebe possa ser fluidificada e tornar, abastecer o seu coração, o alimento que fluidifica. Ó Pai, abençoe esse nosso irmão, essa nossa irmã nesse momento, que está conosco, que pede a ajuda. Faça o melhor que possa para esse nosso irmão, para essa nossa irmã, Jesus. Dá o apoio necessário para a sua família. Que possa afastar a tristeza, a depressão desses nossos irmãos. Que possam se tornar mais fortes perante a fé raciocinada. Ó Jesus, abençoe a todos os nossos irmãos. E nesse momento, que possamos formar um jardim lindo, como eu sempre falo. E ali você tem lá os bancos, que vão receber os seus familiares, as pessoas que aqui estão ainda, que necessitam de ajuda. Senhor, que possa, nesse momento, ajudar nesse reencontro ou nessa estrutura mesmo desses nossos irmãos que tanto necessitam de ajuda, Senhor. Se você se sentir que precisa sentar, senta-se ali, que a espiritualidade já está tomando todas as providências. Se você precisa ou quer que uma pessoa que você conheça, que precisa receber ajuda, coloque-a nesse banco. Ou até os nossos amados, que já partiram, e que está no seu coração aí dentro, está doendo ainda, não é? Está doendo bastante. Vamos colocar eles aí? Então vamos lá. Receba, Senhor, aos encontros com muito amor. Abrace, sorri, para que a sua semana seja de muita paz e de muito amor. Nesse momento, às vezes, também, senta-se nesse banco, peça aquilo que te mais aflige. Ajuda tanto. A espiritualidade está aí,
agora nesse momento, ajudando você. Aos nossos encontros, aos nossos bem-amados, queridos. Pedimos, Senhor, que guarde todos os nossos irmãos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Bem, nós vamos também aqui pedir as vibrações. Muitas vezes a gente está aqui, né? Primeiro eu quero pedir as vibrações por todos vocês, pedindo a Deus para que abençoe aos nossos irmãos que aqui estão, né? E que ajuda a todos nesse momento com essas vibrações amorosas. Também vamos pedindo às pessoas que já partiram, ao José Freitas Pataca, que eu sempre falo com ele, né? Aqui dele e junto com a família, para dizer que ele está bem, que ele está, né, em bom lugar. Ao Valdomiro Giovanetti, Érica, vamos orar mais para o seu pai, pedir para que ele fique bem também, tá? A Carmen Coronado Banhos, né, ao Toninho, a tua mãe também bem amparada pela família, foi assistida pela família, tá bom? E Edivaldo da Silva Rodrigues, né, amigo da Eugênia Martins, que também está sempre conosco. O Edivaldo desencarnou e pedimos essas, né, vibrações para ele, aonde estiver, que ele fique bem. Pedimos também agora aqui para todos nós, a Érica, ao Giovanetti, ao Luiz Carlos Ferreira, ao José Antônio Correia, a Ézio Testa Filho, Thaís Testa, a Magali Nave, que está passando aí por umas situações, né, com a sua família. Magali, vai dar tudo certo, se Deus quiser. A Arlide Merlo Pereira, a Eugênia Martins, né, com a sua família, a Cláudia Pataca, a Andréia Pataca, a Lourdes Pataca, a minha irmã Virgínia Vicentim Coronado, a Márcia Gardinari, a minha prima também, né, que está cuidando da sua saúde, né, que Deus abençoe. Aos amigos do Litoral, todos da minha família, que possa ser abençoados também, né? A Solane, o Ricardo, a Ruth, o Ricardo Moser, a Carla Parício, a Raul Pires, que está sempre conosco, a Ângela também lá, que sempre ajuda muito a todos nós aqui, né? E a Ana, Lúcia, olha aí, tudo bem, que Deus abençoe. O Toninho, Virgínia, você apareceu? Sim, ela está indo bem, né? A Virgínia vai logo, ela vai ficar bem, né? Vai ficar bem mesmo. Então, gente, vamos finalizar o nosso evangelho com uma das preces que ela tem um poder imenso, 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 imenso. E que, junto com tudo que eu vou falar, é o que mais precisamos em nossas vidas. É a prece de Cáritas. Comigo? E nós vamos finalizar com essa prece. E Deus abençoe a todos vocês. Abençoe a todos. Beijo no coração, viu? Até na próxima live. Vamos ficar juntos nessa prece. E obrigado sempre por tudo que vocês fazem. Que se não fosse vocês, aqui nada, né, não daria certo, né? Alberto lá de Guarulhos, né? Alberto e Beto, Deus abençoe você e a sua família também. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação.
Dai luz àqueles que procuram a verdade e pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, por aqueles que nos vão conhecer, que não vos conhecem, e a esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Olha só, gente, que prece linda, é o que mais a gente precisa. Né? A prece de Cálitas é linda. Deus, um raio de faísca, o vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixe-nos beber da sua fonte, dessa bondade fecunda e infinita, todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Só um coração, um pensamento subirá até a vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vós esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Olha que maravilha, gente. Meu abraço a todos vocês. Que Deus abençoe e até a próxima live. Beijo no coração. Obrigado.